Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Então, pessoal, o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos, como combinado, trabalhar a geografia, tá? Então, hoje é dia 28, né? Sextou. Geografia, páginas 130 a 145. Lá na página 130, nós vamos ter um conto, tá? Lendo o conto. Vamos ler? Árvore de cabeça para baixo, uma história da Costa do Marfim. Nos primórdios da vida, o Criador fez surgir todo mundo. Ele criou primeiro o baobá e só depois continuou a fazer tudo existir. Mas ao lado do baobá havia um charco. O Criador havia plantado o primogênito, bem perto de uma região algadiça. Sem vento, a superfície daquelas águas ficava lisa, como um espelho. O baobá se olhava então naquele espelho d'água. Ele se olhava e dizia insatisfeito: por que não sou como aquela outra árvore? Ora achava que poderia ter os cabelos mais floridos, as folhas talvez um pouco maiores. O baobá resolveu então se queixar ao Criador, que escutou por umas 2 horas as suas reclamações. Entre uma queixa e outra, o Criador comentava: você é uma árvore bonita, eu gosto muito de você. Me deixe ir, pois preciso continuar o meu trabalho. Mas o baobá mostrava outra planta e perguntava: por que minhas flores são assim, não são assim, tão cheirosas, e minha casca parece mais a pele enrugada de uma tartaruga? E o Criador insistia: deixe-me ir, você para mim é perfeito, foi o primeiro a ser criado, e por isso tem o que há de melhor em toda a criação. Mas o baobá implorava: melhore-me aqui e um pouco mais aí. Continuação na página 131. O Criador, que precisava fazer os homens e outros seres da África, saiu andando. E o baobá o seguia onde quer que ele fosse, andava para lá e para cá. E é por isso que essa árvore existe por toda a África. O baobá não deixava o Criador dormir. Continuava e continuava sempre a implorar melhorias. Justo a árvore que o Criador achava maravilhosa, pois não era parecida com nenhuma outra, nunca ficava satisfeita. Até que um dia o Criador foi ficando irritado, mas muito irritado, pois não tinha mais tempo para nada. Ficou irado mesmo e se virou para o baobá e disse: não me amole mais, não encha mais a minha paciência. Pare de dizer que na sua vida falta isso, aquilo e cale-se agora. Foi então que o Criador agarrou o baobá, arrancou-o do chão e o plantou novamente. Só que dessa vez foi de ponta cabeça, para que ele ficasse de boca calada. Isso explica sua aparência estranha. É como se as raízes ficassem em cima da copa, parece uma árvore virada de ponta cabeça. Até hoje dizem que os galhos do baobá voltados para o alto parecem braços que continuam a se queixar e implorar melhorias ao Criador. E o Criador, ao olhar o baobá, enxerga a África. Então, né, pessoal, olha só que conto interessante, né? Ele nos traz, assim, um pouco sobre a geografia da África, porque existem tantas plantas assim, um pouco da explicação, né, sobre o porquê da planta baobá ser desse jeito. Aí na página 130 a gente pode ver que ela é como se fosse de cabeça para baixo mesmo, né? As raízes para cima, o tronco para baixo. E é isso. Agora lá na página 132 tem o trabalhando o conto que nós vamos responder, tá? Resposta sobre o texto, né? Então, número 1, o que o baobá observou no espelho d'água? Quando ele olhou lá, o que ele observou? Você já viu o seu reflexo na água? Vocês já viram o reflexo de vocês na água? O que vocês acham do reflexo de vocês? Você seria capaz de localizar a África no mapa do mundo, né? Vocês vão então pesquisar aí, né, o mapa do mundo para ver se vocês são capazes de encontrar a África no mapa do mundo. Mas mais pra frente, ó, vai ter, né, o mapa do Brasil e a gente vai estudar um pouquinho sobre mapas.
Número 4, como você imagina as paisagens? Número 5, você já observou imagens da África? Número 6, como você representaria o que existe na África? Número 7, você saberia citar formas de representar o espaço geográfico? Vocês saberiam? E número 8, como você faz para se orientar quando precisa ir num lugar que nunca foi antes? Depois de responder essas questões, vamos para a página 173, que vai ter a representação e a utilização de uma linguagem cartográfica, né? Então, aqui vai estar nos falando sobre o que é a cartografia, que é uma ciência que trata das representações gráficas da superfície terrestre. Essas representações podem ser feitas em superfície esférica ou plana. Esférica, né? Como se fosse nosso globo terrestre, redondo, e plana, né? Como o próprio nome já diz, é plana, é reto. Toda representação plana deve conter os seguintes elementos: título, legenda, símbolos, escala, orientação espacial, fonte e data. Então, aqui nós vamos ter uma representação plana do Brasil. Como que eu sei que é plana? Porque tá bem focado, tá? Se fosse esférica, ia ser igual lá na página 134. Ia ser redondo, ia ser uma bola. E aí, nessas representações esféricas, eu não preciso colocar título, legenda, até porque não vai dar muito para eu ver as coisas. Mas na plana, como eu vou focar em um país, em um continente, em uma cidade, estado específico, eu preciso, né, do título, legenda, símbolos, escala, orientação espacial, a fonte e a data. E aí do lado vocês vão fazer a leitura sobre o que é cada coisa, né? Título, legenda, símbolos, escala, orientação espacial, fonte e data, para se orientarem melhor, tá? Lá na página 134 é a continuação. E aí vai ter as formas de representação da Terra. Devido ao formato da Terra, para representar o espaço terrestre, os cartógrafos tiveram que determinar uma figura geométrica próxima a uma forma geoide, que permitisse que os cálculos com resultados aproximados. Essa figura foi elipsoide, que é circular, abaulada no centro e achatada nas extremidades, onde se localizam os polos, né? Polo Norte e o Polo Sul. Então, a Terra, gente, ela é redonda, mas ela não é totalmente redonda, ela é achatada nos polos, tá? As representações da superfície terrestre são feitas por meio de traços ou de imagens. As representações por traços são globo, mapa, carta ou planta. E aí vai falar sobre o que é o globo, né? Globo é uma representação cartográfica de aspectos naturais e artificiais de uma figura planetária. Superfície esférica com finalidade cultural e ilustrativa. E o mapa é a representação em uma superfície plana dos aspectos geográficos naturais, culturais ou artificiais de toda ou de parte de uma área do planeta, tá? Então, assim, o globo, ele vai representar tudo, né? E o mapa, ele vai representar uma parte específica, né? Em alguns filmes, algumas séries, a gente vê alguns personagens falando sobre mapas, né? E o mapa, ele não vai representar o mundo inteiro. O mapa, ele vai representar alguma parte, ele vai ser delimitado. Pode ser delimitado por elementos físicos, por divisão político-administrativa ou por divisão operacional. Bacias hidrográficas, áreas de proteção ambiental, setores sanitários e etc., sendo destinado aos mais variados usos temáticos e ilustrativos. Página 135. A carta é a representação de uma porção da superfície terrestre no plano, oferecendo-se a diversos usos como a avaliação precisa de distâncias e direções, além da localização geográfica dos aspectos naturais e artificiais. A planta, olha só que interessante, né? Nós temos aqui a planta de uma casa e é um caso particular de carta, em que a representação se restringe a uma área muito limitada e o número de detalhes são bem maiores, tá? Página 136.
Já em representações por imagem, podem ser maquetes, fotos e suas variações. Então, a gente tem a maquete, a gente tem a foto, ó. Olha que interessante, a maquete, a gente poderia até fazer um trabalho, né, de vocês construírem uma maquete, que tal? A gente escolhe, né, e aí já também entraria como parte de nota para artes, né, porque, querendo ou não, a construção de uma maquete, ela também é um trabalho artístico, tá? Então, na nossa aulinha Zoom, eu vou estar explicando mais sobre como é que vai funcionar, sobre o que vocês acham da gente construir uma maquete, né? Vamos ver alguns vídeos de construções de maquetes pra gente construir, vocês tirarem fotos, quem sabe fazer uma exposição online, vai ficar bem interessante, eu creio, né? E aí embaixo nós temos a foto, que são tiradas por satélites, tá? As fotos são tiradas por satélites. Página 137 vai falar sobre as representações, né? Que podem ter diferentes vistas, frontal, vertical, lateral ou oblíqua. Aí nós temos as casas, né? E aí nós temos visão frontal, vertical, vista lateral, vista oblíqua. E lá embaixo, as diferentes formas de vista são importantes porque vêm do mesmo local de pontos diferentes. Então, aqui é a mesma casa, só que, né, uma tem a visão frontal, uma tem a visão vertical, uma tem a visão lateral e a outra tem a visão oblíqua, né? A lateral, a frontal e a vertical, como o próprio nome já diz. Agora, vamos ler sobre a oblíqua. É quando o observador está vendo o local do alto e em um ponto não exatamente no centro, ou seja, ao lado, tá? E aí, galera, nós vamos responder as atividades das páginas 138 até a 141, tá? Responder essas atividades, vocês vão ver esse vídeo, responder essas atividades. Quem não fez, porque como eu disse, essa semana é revisão, é o momento de rever, né? Então, lá na página 138 até a 141 são atividades. Lá na página 142, nós vamos aprender um pouco agora sobre escala, tá bom? Então, o que é a escala? É a relação entre as dimensões dos elementos representados em um mapa, carta, fotografia ou imagem e as correspondentes dimensões na superfície terrestre. A escala pode ser de dois tipos, numérica ou gráfica. A escala numérica é expressa por uma fração ou proporção. Por exemplo, uma escala de 1 para 1000 significa que 1 centímetro na representação corresponde a 100.000. Então, no caso, é 1 para 100.000 centímetros. Ou 1 quilômetro no território real. Assim, o denominador indica quantas vezes as medidas reais foram reduzidas, tá? Então, a escala nada mais é como uma forma de orientação também. Porque, por exemplo, eu tenho que reduzir aqui para ela caber. Vamos supor, eu quero fazer um mapa, igual tem um mapa aí. Então, eu tenho que reduzir esse mapa para ele caber direitinho aqui. E eu vou falar em quantas vezes eu reduzi esse mapa. Então, a escala serve para a gente mostrar a redução, tá? Assim, o denominador indica 1 quilômetro no território real. Assim, o denominador indica quantas vezes as medidas reais foram reduzidas. Então, ele vai indicar quantas vezes as medidas reais foram reduzidas. Quanto maior for o denominador, menor será a escala e menor será a riqueza de detalhes da representação. Quanto maior o número, menor vai ser meu mapa, menos eu vou ver as coisas que tem nele. Por exemplo, nesse mapa aqui eu já não consigo enxergar muita coisa, né? Tá tudo muito pequenininho. Então, quanto menor for a escala, mais reduzido vai ser o mapa, tá? E aí, na página 143, nós temos a escala gráfica, né? É a representação gráfica da escala numérica sobre a forma de uma reta graduada, né? Tá vendo a reta aí? Na escala acima, vê-se que as medidas do terreno são de 20 e 40 quilômetros. Utilizando uma régua, é possível verificar que cada parte da escala tem 1 centímetro. Assim, este exemplo de escala gráfica indica que 1 centímetro no mapa equivale a 20 quilômetros. Ou 2.000 centímetros, 2 milhões de centímetros no terreno. E 2 centímetros no mapa equivalem a 4 km no terreno. Para medir a distância em uma escala gráfica é preciso
Utilizar uma régua para delimitar as medidas do papel, sobrepor a distância na escala gráfica e ler o resultado obtido. Então, a escala gráfica a gente precisa de régua para fazer, né? Depois de estudar então sobre a escala gráfica, vamos fazer atividades da página 144 e 145, tá bom? É bem facinho, é a chance de quem não fez ainda já fazer, tá? E é isso, pessoal. Hoje as páginas estudadas de geografia foram a de 130, né? 130 a 145. Façam as atividades entre essas páginas. Hoje não tem aulas 1. Aulas 1 será na semana que vem, segunda, terça e quarta-feira, tá bom? Bom final de semana, bom descanso para todo mundo. Até mais.